O primeiro passo para resolver o exercício é determinar a força resultante. Para isso, será considerado como sentidos positivos para cima e para a direita. Decompondo as forças de 500 libras e de 260, observando que o vetor e suas componentes formam um triângulo retângulo, o qual está relacionado com outro menor, portanto usa-se a semelhança entre eles, a componente x da força de 500 recebe o sinal negativo porque aponta para a esquerda e está para o cateto horizontal que vale 4, assim como o módulo da força está para a hipotenusa que vale 5. Então a componente x da força de 500 libras é igual ao negativo do módulo da força multiplicado por 4/5, resultando em menos 400 libras. E a componente y da força está para o cateto vertical, que vale 3, assim como o módulo da força está para a hipotenusa, que vale 5. Então a componente y é igual ao negativo, porque aponta para baixo, do módulo da força vezes 3/5, que resulta em menos 300 libras. A componente x da força de 260 libras está para o cateto horizontal, que vale 5, assim como o módulo da força está para a hipotenusa, que vale 13. Portanto, a componente x é igual a 100 libras, com sinal positivo, porque aponta para a direita. E a componente y está para o cateto vertical, que vale 12, assim como o módulo da força está para a hipotenusa. E deve-se incluir um sinal negativo, porque a força aponta para baixo, e corresponde a menos 240 libras. O próximo passo é realizar o somatório em cada eixo, usando a equação 4.18. A componente x da força resultante equivale ao somatório das forças no eixo x, consistindo na componente x da força de 500 mais a componente x da força de 260, e que resulta em menos 300 libras. A componente do eixo y da força resultante é obtida a partir do somatório das forças nesse eixo. Então, tem-se a componente y da força de 500, mais a componente y da força de 200, mais a componente y da força de 260, que resulta em menos 740 libras. Calculadas as duas componentes, é possível obter o módulo, ou seja, a intensidade da força resultante, extraindo a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, e que resulta em aproximadamente 798,5 libras. Então, representando o vetor e as suas componentes, para a esquerda e para baixo devido ao sinal negativo, é possível determinar o ângulo θ com o semi-eixo x negativo a partir da relação da tangente no triângulo retângulo. A tangente de θ é igual ao módulo da componente y, que é a componente oposta ao ângulo, dividido pelo módulo da componente x, que é a componente adjacente ao ângulo. Então, θ é igual a tangente na menos 1 do módulo da componente y dividido pelo módulo da componente x, que resulta em aproximadamente 67,93 graus. O próximo passo é determinar o momento resultante provocado pelas forças, usando a respectiva fórmula da equação 4.18. Primeiro, é importante observar que a linha de ação das componentes horizontais passa pelo ponto A, portanto o momento provocado por elas é nulo. Matematicamente é justificado porque a distância vertical, que é a distância perpendicular,
é nula. Considerando como os sentidos positivos da distância para cima e para a direita do ponto A, tens que o somatório dos momentos nesse ponto é igual ao somatório dos binários mais o somatório dos momentos provocados por cada força. Como não há binários, tens que o momento é provocado individualmente pelas forças, então vetorialmente tens que o momento corresponde ao produto vetorial entre o vetor posição e o vetor força. Então tem-se o produto vetorial entre a distância de 5 pés do ponto analisado até a componente y da força de 500 libras, mais o produto vetorial entre a distância do ponto analisado até a força de 200 libras e o produto vetorial entre a distância do ponto analisado até a componente y da força de 260 libras. Note que todas as distâncias são positivas e horizontais, porque estão à direita do ponto, e todas as forças são negativas, porque apontam para baixo. Lembrando que no produto vetorial entre I e J resulta em mais K, tens que o momento resultante é igual a menos 5.500 libra-pé, e o sinal negativo indica o sentido horário de giro. Lembre da expressão relógios são negativos. O próximo passo é descobrir o ponto P da localização no cano da força resultante, sendo que ele será considerado sobre a linha horizontal entre A e B. O momento em relação ao ponto A, provocado pela força resultante, deve ser o mesmo que o momento provocado pelas forças. Então, observando que a componente x da força resultante não provoca momento, porque a linha de ação passa pelo ponto, isto é, a distância vertical é nula, tem-se no produto vetorial a distância AD com o vetor unitário I e a componente y da força resultante. E isso tem que ser igual a menos 5.500 libra-pés com o vetor unitário K. O produto vetorial entre I e J resulta no vetor unitário K, e o sinal negativo está presente em ambos os lados, por isso ele pode ser desconsiderado, e tens que D é igual a 5.500 dividido por 740, que resulta em aproximadamente 7,432 pés.